Tela horizontal envelhecida na cor salmão, contendo na lateral esquerda, entre folhagens em tom marrom, a foto do fotojornalista Jean Solari, um senhor branco, cabelos brancos, usando óculos, camisa branca, relógio, segurando na mão uma câmera fotográfica Nikon na cor preta. No centro, para a direita, está escrito: Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, KC Conexões Sustentáveis. Apresentam, escrito em caixa alta, formas artísticas em designer retrô, contendo dentro Jean Solari. Abaixo das formas está escrito: Retrospectiva fotojornalística, um olhar francês sobre os 200 anos de independência do Brasil. Na esquerda inferior da tela está escrito: Curadoria de Cristiane Pimenta. Tela horizontal envelhecida na cor salmão, contendo o texto: O fotojornalismo desempenhou um papel significativo para o Ocidente após Segunda Guerra Mundial. Através de imagens se contava a história da reconstrução do mundo, das pessoas. A internet não era popular e a televisão ainda não cobria o planeta. Era pelo rádio e revistas ilustradas que as pessoas descobriam o que acontecia no mundo, sendo as revistas o melhor veículo de informação de notícias, divulgação e tendências. É neste momento que o parisiense Jean Solari chega ao Brasil e passa a trabalhar no cenário jornalístico nacional, iniciando seu trabalho como repórter fotográfico em 1952. O amor de Jean pelo Brasil foram transcritos nas fotos que retratam o momento de glória que o fotojornalismo exerceu quando o Ocidente se reconstruía da Segunda Guerra Mundial, e o Rio de Janeiro era um dos protagonistas deste movimento em nosso país. Após seu começo na revista Radiolândia, Jean trabalhou em grandes revistas como O Cruzeiro, que alcançava tiragem superior a 1 milhão de exemplares, mesmo a população brasileira sendo 4 vezes menor do que é hoje. Houveram também as revistas Manchete, Realidade, Fatos e Fotos, Quatro Rodas, uma das primeiras publicações voltadas para o automobilismo, falando desde automóveis a viagens e turismo. Em todas estas revistas, Jean Solari cobria pautas importantes no Brasil e no exterior: eleições, posses e derrubadas de presidentes, golpes de Estado, guerras, visitas de reis e princesas e reportagens de investigação, que lhe valeram vários prêmios, entre eles o Prêmio ESSO de Jornalismo, 1971, e muitas fotografias publicadas em revistas como Paris Met e Bilderzeit. As fotos de Jean apresentadas nesta exposição são um relevante recorte da fotografia de reportagem descrevendo 70 anos do cenário brasileiro, desde os queridinhos da era do rádio, a base aérea de Santa Cruz, a política, os diversos problemas socioambientais na Amazônia, o transcurso do Rio São Francisco e a população que depende dele, inclusão, religião de matriz africana, sistema prisional e deficiência, até a inauguração de Brasília, onde encontramos o olhar sensível e atento da realidade do Brasil, feita por este ícone ainda vivo. Jean Solari foi um fotógrafo à frente do seu tempo. Buscando nas pautas dos cenários brasileiros da época, muitos se perpetuam até hoje, imprimir em suas fotografias sua experiência de vida, registrando com a naturalidade de quem se envolve com o que vê, traduzindo em imagens para ficar na memória. A maneira despojada, franca e sofisticada com que fotografava criou a marca de Jean Solari. Aos 89 anos de vida, nesta exposição Jean Solari, retrospectiva fotojornalística, um olhar francês sobre os 200 anos da independência do Brasil, contamos em fotos um pouco da história vivida pelo gringo que ama o Brasil e o Rio de Janeiro, desde o primeiro momento que o avistou. O texto foi escrito por Cristiane Pimenta. Tela horizontal envelhecida na cor salmão, contendo o texto: A exposição Jean Solari, retrospectiva fotojornalística, um olhar francês sobre os 200 anos de independência do Brasil,
que chega ao Palacete Princesa Isabel, Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, nos deixa honrados em apoiar a iniciativa que nos permite rememorar acontecimentos que marcam não só a carreira de Jean Solary, mas a história de todos nós. Conhecer o trabalho de Jean Solary é a oportunidade de capturar a história em outros olhares. A fotografia é uma arte, e especialmente quando ela tem o objetivo de ilustrar uma realidade, é uma das mais arrebatadoras fontes históricas. Nesse sentido, é fundamental conhecer os trabalhos executados ao longo de uma carreira brilhante que permitiu colocar o fotógrafo Jean Solary no lugar e no tempo de importantes acontecimentos que fizeram notícia na época e que hoje são um dos marcos da história recente do país e do mundo. Há quem pense ser a câmera fotográfica que captura a imagem. Prefiro pensar e sei que quem captura a imagem é o fotógrafo. É ele que, ao ver, enxerga a realidade por vezes sublime, por vezes cruel. Mas é dele a captura da imagem. A câmera materializa e registra o sentido do seu olhar e permite que a gente compartilhe ao longo do tempo o mesmo ponto de visão. Perdidos na efemeridade e na banalidade do cotidiano, muitas transformações da sociedade tornam-se sutis, como o jornal impresso ter perdido espaço diante da virtualização na internet e a popularização dos equipamentos fotográficos, que ampliou consideravelmente o registro de fatos e acontecimentos, tanto na nossa vida pessoal quanto para a coletiva. São exemplos dessas mudanças no campo das tecnologias que nos afeta todos os dias. A arte da fotografia, entrelaçada com o jornalismo, ganha mais uma camada de arte. No jornalismo, mensagem não é só texto, e pousa na fotografia a linguagem, o todo que pode ser lida em qualquer direção. Na fotografia é mais nítida a percepção, a captura e a provocação de sentimentos. O NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, fundado há 40 anos com o objetivo à difusão da história local do bairro de Santa Cruz, vai poder, nesta exposição, entrelaçar as escalas entre o local e o global, a micro e a macro escala dos acontecimentos, ampliando os nossos processos de construção das narrativas do passado, que são fundamentais na tomada de decisão para pensar e mudar a nossa realidade hoje. O texto foi escrito por Bruno Almeida, coordenador-geral do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz. Tela horizontal envelhecida na cor salmão, contendo na lateral esquerda a foto de Jean Solary, um senhor branco, cabelos brancos, usando óculos, camisa branca, paletó azul escuro e gravata vermelha. No centro superior, formas artísticas em design retrô contendo dentro Jean Solary. Abaixo das formas, o texto. Jean Leopold Solary nasceu em Paris, França, em 1933. Mudou-se com a família para o Brasil e aqui se casou, se tornou pai e passou a ser chamado pelos navegadores nordestinos do Rio São Francisco de seu Larino. Em 4 de outubro de 1950, Jean chegou à Baía de Guanabara sob um maravilhoso e belo dia de céu azul. Era o dia seguinte à eleição de Getúlio Vargas, e ele se indagava, pois não conseguia entender como Getúlio, que era um ditador, havia sido eleito pelo povo para ser o presidente da República. De lá para cá, esta inquietação passou a fazer parte de seu cotidiano e foi transformada em instigantes imagens que hoje compõem um grande acervo do fotojornalismo brasileiro. Jean Solary atuou também como fotógrafo independente na área jornalística e publicitária e foi professor de jornalismo na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP-SP. Em 1972, Jean Solary desceu o São Francisco fotografando tudo para mostrar o Rio de um jeito diferente, de nascente a foz, de cabo a rabo, como diz o povo. Numa viagem que durou 45 dias, iniciada na Serra da Canastra, em Minas Gerais, onde o São Francisco nasce, aos poucos engrossando, atravessando sertões de 5 estados, até se encontrar com o Oceano Atlântico. De um jeito todo especial, Jean Solary fotografou o Rio,
as terras e as pessoas de suas margens, para uma reportagem de mais de 70 páginas da revista Realidade, na época a mais importante do Brasil. A viagem se deu num pequeno barco vagaroso de único motor, conduzido pelo velho Marinho, comandante de antigos navios gaiola, que conhecia o Rio como ninguém. E foi o comandante Marinho que batizou o fotógrafo com o nome brasileiro, Seu Larino. E foi ali no Rio São Francisco que Jean Solari, nascido em Paris, virou a Vera brasileiro. Em 1961, tornou-se cidadão brasileiro de papel passado. Atualmente, aos quase 90 anos batendo à sua porta, Jean vive uma vida interiorana e tranquila, residindo em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Imagens de pessoas em movimento visitando a exposição de Jean Solari, retrospectiva fotojornalística, um olhar francês sobre os 200 anos de independência do Brasil, onde avistam quadros do fotógrafo Jean Solari. Ao centro e à direita, uma obra de arte com o nome dele abaixo. Tela horizontal envelhecida na cor salmão, contendo no centro superior formas artísticas em design retrô, contendo dentro revista Radiolândia. Abaixo das formas, o texto. A revista Radiolândia, lançada pela Rio Gráfica e Editora, teve circulação entre os anos 50 e 60. A publicação tratava de temas ligados a rádios e artistas do rádio. As capas, em geral, traziam fotos de artistas e o conteúdo editorial abordava geralmente a vida cotidiana dessas estrelas. Além de reportagens ricamente ilustradas por fotos, havia sessões sobre artistas, entrevistas, letras de músicas, caricaturas, fofocas e programação das rádios. Os editoriais de Radiolândia possuíam uma visão crítica sobre a programação das emissoras de rádio e sobre as políticas relativas a este veículo, como a situação dos radialistas, suas condições de trabalho, questão salarial e dos direitos autorais. E ainda mantinha uma abordagem sobre a publicidade e o uso da mesma no rádio. Calbi Peixoto distribuindo autógrafos a fãs. A cena se passa em frente à Rádio Mairinque Veiga, no Rio de Janeiro, em 1956. Calbi, homem branco de cabelos negros com gel, ralo bigode, sobrancelhas grossas e sorriso largo, veste um terno preto, uma camisa branca com abotoaduras e gravata cinza escuro. As fãs, muitas jovens moças brancas e afrodescendentes, vestem um uniforme colegial, blusas na cor branca e possuem caderninhos de autógrafos na mão. Quadro horizontal em preto e branco, tamanho 35 por 55 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Rolleiflex 6 por 6 centímetros com flash de lâmpada número 8. Marlene, rainha da aeronáutica. A cena se passa no auditório da Rádio Mairinque Veiga, no Rio de Janeiro, em 1957. Marlene, jovem cantora branca, cabelos pretos, veste na cabeça um cap da aeronáutica, faixa transpassada no ombro, vestido com saia godê, recebendo uma condecoração de um militar da aeronáutica, homem branco com o uniforme da aeronáutica. À volta, um microfone com bandeira com foto de Marlene, confetes espalhados no chão, muitos homens brancos e afrodescendentes com o uniforme da aeronáutica e alguns vestindo paletó. Quadro quadrado em preto e branco, tamanho 50 por 50 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Rolleiflex 6 por 6 centímetros, com flash eletrônico Brown. Tela envelhecida na cor salmão, contendo no centro superior formas artísticas em design retrô, contendo dentro revista Realidade. Abaixo das formas, o texto. Realidade foi uma revista criativa e ousada, lançada em 1966 pela editora Abril. As matérias eram em primeira pessoa, fotos realistas e projeto gráfico pouco tradicional. A revista circulou até 1976 e seu maior diferencial era o repórter ser protagonista da contação da história, vivenciando a matéria por um mês ou mais até a publicação. A revista trazia matérias aprofundadas sobre temas polêmicos
e uma forma de escrita que combinava clareza e objetividade em uma estrutura com foco narrativo, o jornalismo literário. O estilo alternava o foco da narrativa de observador participativo, sendo ele testemunha e/ou participante dos acontecimentos. Realidade era uma revista que trabalhava com a emoção e, numa visão didática e futurista, investia no jornalista para que este conseguisse transmitir em suas reportagens uma ideia real do fato com o auxílio de novas técnicas de design e fotografias ousadas. Realidade teve um curto período de vida, mas foi um divisor de águas na imprensa brasileira, rompendo com os padrões do jornalismo em seu formato tradicional. Jean e índios Yanomamis. A cena se passa na aldeia Yanomami, às margens do rio Surucucu, no estado de Roraima, em 1970. Jean Solari, jovem branco, cabelos pretos, usa óculos escuros, camisa branca, com 3 máquinas fotográficas penduradas no pescoço. À sua volta, 4 mulheres e 6 crianças da etnia Yanomami, seminuas, tendo no pescoço acessórios típicos deste povo. Quadro horizontal em preto e branco, tamanho 50 por 60 centímetros. Para a foto, foi usada uma máquina Nikon F 35mm com lente 105mm. Índias Yanomamis. A cena se passa na aldeia Yanomami, às margens do rio Surucucu, no estado de Roraima, em 1970. 4 mulheres e 2 crianças da etnia Yanomami, seminuas, tendo no pescoço acessórios típicos deste povo. Quadro horizontal colorido, tamanho 50 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm com lente 105mm. Vaqueiro. A cena se passa num casebre, próximo a um curral, com árvore frondosa verde ao fundo, às margens do rio São Francisco, no estado da Bahia, em 1972. Um vaqueiro, homem negro vestindo chapéu, calça, colete, casaco, gibão e botas de couro, com uma camisa azul claro por dentro. Quadro horizontal colorido, tamanho 50 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm, lente 24mm. Almoço no sertão. A cena se passa num casebre às margens do rio São Francisco, no estado de Pernambuco, em 1972. À volta de uma mesa com pratos de comida e um vaso com flores do campo amarelas e brancas, há 7 homens, um branco de pé, 6 mestiços e afrodescendentes sentados e uma mulher parda de pé olhando o movimento. Quadro horizontal colorido, tamanho 50 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm, lente 24mm. Zé do Caixão. A cena se passa no cemitério da Vila Formosa, na cidade de São Paulo, em 1969, onde Zé do Caixão, homem branco, cabelos e cavanhaque pretos, vestindo cartola e capa pretas com detalhe em marrom, sai de uma sepultura em meio a túmulos no chão cercados por barro. Quadro horizontal, colorido, tamanho 45 por 65 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm, lente 24mm. Os Mutantes. A cena se passa no teto do edifício Copan, na cidade de São Paulo, em 1969, onde ao centro, Rita Lee, mulher branca, ruiva, veste calça jeans clara, blusa quadriculada colorida, colete vermelho com detalhe branco, botas na cor marrom, salta para os céus azul claro, com nuvens brancas, acompanhada de 2 homens brancos, na esquerda e direita, vestindo roupas coloridas, listradas e quadriculadas. Quadro horizontal colorido, tamanho 45 por 65 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm, lente 24mm. Tela horizontal envelhecida na cor salmão, contendo no centro superior formas artísticas em design retrô, contendo dentro revista O Cruzeiro. Abaixo das formas, o texto:
O Cruzeiro foi a principal revista ilustrada brasileira do século XX. Fundada por Carlos Malheiro Dias, começou a ser publicada em 10 de novembro de 1928 pelos Diários Associados de Assis Chateaubriand. A revista teve grande importância na introdução de novos conceitos de produção gráfica e visual na imprensa brasileira. Entre as inovações, o fotojornalismo e a inauguração das duplas repórter-fotógrafo. Entre diversos assuntos, a revista contava fatos sobre a vida dos astros de Hollywood, cinema, esportes e saúde. Ainda contava com charges, política, culinária e moda. Nos anos 60, o Cruzeiro entrou em declínio, surgindo novas publicações como as revistas Manchete e Fatos e Fotos. O fim de O Cruzeiro aconteceu em julho de 1975, com o estabelecimento definitivo da TV, se dando então o fim do império dos Diários Associados de Chateaubriand. Preso na colônia penal agroindustrial. A cena se passa na colônia penal agroindustrial, na cidade do Rio de Janeiro, em 1961, onde um homem afrodescendente de cabeça baixa, embaixo de uma árvore, veste calça comprida, blusa de mangas curtas, relógio, sapatos pretos e meias coloridas. Ao fundo, cercas eletrificadas, vegetação e montanhas. Quadro horizontal preto e branco, tamanho 50 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Rolleiflex 6 por 6 centímetros. Mãe presa teve criança na colônia penal. A cena se passa na colônia penal agroindustrial, na cidade do Rio de Janeiro, em 1961, onde uma mulher afrodescendente veste um vestido rodado na altura dos joelhos, segurando um abanador de papel. Deitado no chão, sob panos, está o seu bebê, vestindo fralda e camiseta. Ao fundo, construção de um galpão, gramas e pilastras de concreto. Quadro vertical, preto e branco, tamanho 36 por 55 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Rolleiflex 6 por 6 centímetros. Sessão espírita. A cena se passa em uma favela do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, em 1962, onde duas mulheres pretas vestem saia e blusa branca rodada na altura dos joelhos. Uma delas, incorporada por entidade, bebe com a mão, retirando de um coité no chão, cachaça em chamas. Ao fundo, várias pessoas pretas, com roupas coloridas, observam. Quadro vertical, preto e branco, tamanho 50 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F35mm, com lente 24mm. Sessão espírita. A cena se passa em uma favela do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, em 1962, onde uma mulher preta incorporada por entidade veste saia e blusa branca rodada na altura dos joelhos. Batiza um bebê com o auxílio de outra mulher parda. Ao fundo, outras pessoas afrodescendentes com roupas coloridas observam. Quadro vertical preto e branco, tamanho 50 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F35mm com lente 24mm. Posse de Jânio Quadros. A cena se passa no Palácio do Planalto, na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 1961, onde uma multidão aguarda o discurso de posse de Jânio Quadros. Ao fundo, a Praça do Palácio do Planalto e palanque. Quadro horizontal preto e branco, tamanho 60 por 55 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F35mm com lente Novoflex 240mm. Posse de Jânio Quadros. A cena se passa no Palácio do Planalto, na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 1961, onde há um discurso de posse de Jânio Quadros, que está acompanhado de militares e de Getúlio Vargas. Todos presentes são homens brancos. Ao fundo, imagens do palanque. Quadro horizontal preto e branco, tamanho 60 por 55 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F35mm com lente Novoflex 240mm.
Posse de Jânio Quadros. A cena se passa no Palácio do Planalto, na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 1961, onde carros, ônibus, uma multidão do povo e militares de todas as forças policiais dividem espaço circulando pela rampa e frente do palácio após o discurso de posse de Jânio Quadros. Quadro horizontal preto e branco, tamanho 60 por 55 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Esquadrilha norte-americana. A cena se passa na base aérea de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, em 1961. Na cena há um avião das Forças Armadas norte-americana e dois homens brancos de costa. Quadro horizontal preto e branco, tamanho 40 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Voo com a Esquadrilha da Fumaça. A cena se passa na base aérea de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, em 1961. Na cena, Jean Solari, homem jovem, branco, cabelos pretos, vestindo camisa branca, terno e gravata pretos, está dentro de um avião de caça das Forças Armadas norte-americana, colocando o capacete juntamente com um aviador norte-americano, homem branco, vestindo o uniforme da Força Aérea Americana e capacete. Quadro quadrado, preto e branco, tamanho 60 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Deficiência visual. A cena se passa em uma fábrica na cidade de São Paulo, em 1980. Na cena, em meio peças de ferro, cadeiras e armários, dois homens vestindo o uniforme azul, um deles sendo pessoa deficiente visual negro, cabelos pretos, óculos escuros, e o outro, homem branco, cabelos pretos, usando óculos. Quadro horizontal colorido, tamanho 40 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Deficiência física. A cena se passa em uma casa no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, em 1980. Na cena, um homem branco empurra um jovem branco numa cadeira de rodas. Quadro horizontal colorido, tamanho 40 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Deficiência física. A cena se passa no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, em 1980. Na cena, um menino pardo de muletas, vestindo short preto, camisa branca e botas ortopédicas, anda pelo chão de barro com mato e riacho. Quadro horizontal colorido, tamanho 40 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Deficiência visual e cognitiva. A cena se passa em uma sala na cidade de São Paulo, em 1980. Na cena, sentada numa cadeira, uma menina branca de cabelos negros, com Maria Chiquinha, usando uma blusa azul, pulseira na cor prata, óculos em grau muito avançado, fia linha na agulha. À sua volta, a cortina, mesa com livros em cima. Quadro horizontal colorido, tamanho 45 por 65 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Aleitamento materno. A cena se passa em um hospital público na cidade de São Paulo em 1980. Na cena, uma mulher preta, cabelos pretos, vestido rosa, está sentada em um banco amamentando seu bebê preto, vestindo touca rosa e manta branca. Quadro horizontal colorido, tamanho 40 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon f/35mm com lente Novoflex 240mm. Pobreza e fome. A cena se passa em um casebre simples em uma comunidade ribeirinha do Nordeste, em 1980.
Na cena, uma mulher branca de cabelos negros amamenta um bebê branco que está no seu colo, e ao seu lado direito, uma criança branca sem camisa, apenas de shorts, sorri. À sua volta há uma TV antiga, fogão com botijão e estante com panelas. Quadro horizontal colorido, tamanho 40 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm, com lente Novoflex 240mm. Desmatamento e queimadas na Amazônia. A cena se passa na Amazônia, estado de Roraima, em 1980. Na cena, num perímetro extenso, há muitas árvores sendo queimadas numa clareira aberta em meio à mata. Quadro horizontal colorido, tamanho 40 por 60 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm com lente Novoflex 240mm. Esplanada dos Ministérios. A cena se passa na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 1980. Na cena, há a Esplanada dos Ministérios, com todos os prédios, 3 ônibus brancos de listras azuis, árvores, capela. Quadro horizontal colorido, tamanho 40 por 65 centímetros. Para a foto foi usada uma máquina Nikon F 35mm, com lente Novoflex 240mm. Prefeito do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Secretário Municipal de Cultura, Marcelo Caleiro. Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha. Fotojornalista, Jean Leopold Solari. Curadoria, Cristiane Pimenta. Produção geral e executiva, KC Conexões Sustentáveis. Assistente de produção, Adilson Santos. Assistente de coordenação social, Joyce Pereira. Psicopedagoga, Ana Paula Queiroz. Gestão de redes sociais, Mó Publicidade. Assessoria de imprensa, Charles Monteiro. Diagramação de catálogo digital, Gráfica multiimpressa. Tratamento de imagem, Caio Pimenta. Programação visual, Henrique Osias Moreira. Edição de imagem, Airuman Gi. Edição de exposição virtual, Calunga IE. Registro audiovisual e fotográfico, Rava. Instrutora de fotografia, Eloá Cesário. Serviços gerais, Graciele Rodrigues de Oliveira. Iluminação e sonorização, Gerson Pindaré. Acessibilidade, Gessé Vilar e Marcos Soares. Monitoria de visita guiada, Maristela Lira e Suiane Lira Cruz. Palestrantes, Bruno Almeida, historiador, e Gessé Vilar, professor. Logomarcas na barra inferior. Apoio, nas cores azul e branco, NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz e Secretaria Municipal de Educação. Realização, forma colorida de 3 pessoas. Ao centro, na cor cinza, as letras KC. Abaixo, na cor cinza, Conexões Sustentáveis. Fomento, foca, letras pretas com uma foca na cor azul no lugar da letra C. Seguido dos símbolos da bandeira do Rio de Janeiro, 2 golfinhos e ramos de folhagem na cor azul claro, seguido da palavra Rio Prefeitura. Cultura na cor azul escuro.